Cultive Conhecimento. Esse programa produzido e promovido pelo grupo Pro Saúde. Dessa vez, a gente vai falar sobre um assunto ainda um pouco desconhecido dentro da fisioterapia para o grande público, que é a fisioterapia uroginecológica, a fisioterapia pélvica. O nome é complicado, mas a doutora Etelvina Matos vai explicar pra gente, vai descomplicar isso, né, doutora? Seja bem-vinda. Obrigada, eu que agradeço o convite. Que é muito importante porque, assim, é uma área da fisioterapia que não é tão conhecida ainda pela população, né? Tem gente que fala assim pra mim, eu nem sabia que isso existia. Eu falei, realmente, muita gente não conhece. Agora é que está sendo mais divulgado, né? Sim. Inclusive, a gente recebeu muitas perguntas lá no nosso arroba, o arroba ProSaudePlano. O pessoal foi perguntando. Quando a gente falou sobre fisioterapia uroginecológica, o pessoal fez, meu Deus, o que é isso? Então, a primeira pergunta, já para esclarecer metade das perguntas que a gente recebeu é o que é a fisioterapia pélvica? A fisioterapia pélvica é uma especialidade dentro da fisioterapia que trabalha, previne e reabilita possíveis disfunções do assoalho pélvico. Aí você me pergunta, mas o que é assoalho pélvico? Onde fica esse tal de... Eu já ia perguntar. O assoalho pélvico é uma rede, tipo uma rede de proteção, né? Ele vai do... Por favor. Do pubis até o cóccix, esse último ossinho que a gente tem da coluna, e fica entre essas duas tuberosidades isquiáticas, os dois ossinhos do bumbum. Então, é toda uma rede de proteção. E o que fica aqui em cima, no abdômen inferior e na pélvica? Os órgãos pélvicos. Então, a função do assoalho pélvico é essa, é de sustentação desses órgãos pélvicos. Quando tem qualquer disfunção, quando esse assoalho pélvico está fraco, está debilitado, nós temos as chamadas disfunções do assoalho pélvico. A senhora falou sobre essas disfunções. Essa fisioterapia pélvica, ela pode evitar o surgimento de alguma doença ou eu já faço quando eu já estou com algum problema? Com certeza. Ela é uma especialidade tanto de prevenção quanto de reabilitação. Mas, infelizmente, a maioria das pessoas só procura quando já tem um problema, né? Mas, assim, o assoalho pélvico é um músculo como qualquer outro músculo, como o músculo do braço. Então, tem que ser trabalhado, tem que ser fortalecido. Temos fibras de força e fibras de resistência. Então, não adianta a gente ter só força, a gente tem que ter força e resistência. Porque ele fica o tempo inteiro aqui, ó, segurando os órgãos pélvicos. Então, Sim. Ele tem que ser forte e resistente. Porque quando ele está fraco, aí tem as distopias, são os prolapsos genitais. Prolapsos genitais seria o quê? A queda dos órgãos. Ah, sim, ok. Para todo mundo conseguir entender. Aí agora eu te falo, que órgãos são esses? Possíveis órgãos que podem ter essa queda. A bexiga, o útero, esses são os mais acometidos, tá? Sim. Bexiga, útero, os ovários, o reto, uretra. Então, tudo isso, quem sustenta é o assoalho pélvico. Então, se ele não está ali forte e resistente, aí algum desses órgãos pode ter a descida, que a gente chama de prolapso. A senhora falou aí sobre ter força, sobre resistência. Quando a gente pensa em força e resistência, a gente pensa em exercícios. Isso. Então, basicamente, a fisioterapia pélvica, ela é feita à base de exercícios. Precisa de algum utilitário, algum recurso para que isso seja utilizado durante o procedimento? Isso. A gente usa a eletroterapia, que é um aparelho acoplado com sondas. Vamos dar uma olhadinha aqui. Aqui é a sonda vaginal, que a gente usa nas mulheres, tem menor também, tá? Tá dando pro pessoal ver aí? Não sei se dá pra ver. Isso faz parte da eletroterapia. E aqui a sonda anal. Como é que é utilizado, doutora? Geralmente anal a gente usa mais em homens, né? Porque vai ser introduzido no ânus mesmo. Sim. A vaginal introduzido na vagina. E aí a gente acopla no aparelho e esse aparelho vai dar consciência corporal para o paciente, vai ensinar ele a contrair e a relaxar a musculatura do assoalho pélvico. A senhora falou que é eletroterapia. Terapia. Tem um choquezinho? Tem uma corrente.
Mas Sim. a intensidade vai de acordo com a tolerância do paciente, a gente vai aumentando o paciente que vai dando feedback pra gente, né? Sim. Pode aumentar. E é tudo no limite tolerável. Aí você me pergunta, pra quem é virgem? Né? Temos sim. Temos os eletrodos de superfície, que é tipo eletrodo de cardio, Sim. né? Ou eletrodo de fisioterapia, aqueles Sim. normais, né? A gente usa externamente. A fisioterapia é feita na parte externa do assoalho pélvico. Entendi. A senhora falou ainda há pouco que essa daqui, que é a anal, normalmente é utilizada por homens. Então, quando a gente pensa em fisioterapia pélvica, quem já conhece um pouco pensa que é só para mulher, mas o homem também pode precisar. Homem, crianças, isso. Nos homens, principalmente após o CA de próstata, né? Prostatectomia radical. Aí eles ficam com uma disfunção urinária e a disfunção sexual. A gente trabalha os dois, mas primeiro a gente trabalha a disfunção urinária para depois trabalhar a disfunção sexual. A senhora falou de disfunção sexual. No caso das mulheres, a fisioterapia pélvica, ela pode ajudar? Muito, muito, muito. Quais os tipos de disfunções sexuais que a gente pode ter, né? A gente tem anorgasmia, que é a dificuldade ou a falta de orgasmo, né? Que infelizmente é muito frequente nas mulheres. Temos dispareunia. Dispareunia é uma dificuldade, é um desconforto durante a relação sexual. E temos o vaginismo. Vaginismo é uma contração involuntária da musculatura do assoalho pélvico. Então, geralmente a mulher não consegue nem a penetração. Tudo isso é trabalhado na fisioterapia pélvica. A senhora falou no início aí, dentre essas disfunções, a primeira relacionada ao orgasmo. Como saber se isso é realmente, de fato, um problema físico que eu preciso tratar ou não? Se pode ser uma coisa psicológica, se pode ser alguma coisa com o parceiro. Como que a mulher descobre isso? Primeiro a gente faz uma avaliação para ver como é que está o assoalho pélvico dessa mulher. Se está fraco, hipotônico ou se está muito hipertônico. Hipertônico não quer dizer forte, está assim muito contraído. Sim. Então primeiro a gente relaxa toda aquela musculatura do assoalho pélvico para depois a gente entrar com exercícios de fortalecimento, se ela tem essa hipertonia. Mas se o problema dela for fraqueza muscular, a gente já entra com exercícios de fortalecimento muscular, tá? Que um desses é a eletroterapia, como eu te falei. Tem o biofeedback também, que é no mesmo aparelho da eletroterapia, só tem que a luva é diferente. A luva é de látex. Certo. Não tá aqui agora. Deixa eu ver se a gente tem ali para mostrar. Eu vou querer saber também sobre a masculina, que a gente está falando sobre a disfunção feminina, mas a senhora disse que também trata a masculina. Isso. Como que trata a disfunção masculina? As mais comuns são ejaculação precoce e disfunção erétil. Disfunção erétil é quando o homem tem a ereção, mas tem a dificuldade de manter aquela ereção. Sim. Né? Às vezes é só falta de fluxo, né? Falta de fluxo e fraqueza também da musculatura do assoalho pélvico. Do mesmo jeito a gente vai fazer os exercícios. Esse fortalecimento. Tanto de fortalecimento quanto de resistência. Nas mulheres também a gente usa os cones vaginais, ó. É um conjunto, mas geralmente vem 5 cones vaginais no conjunto. Aí depende muito da marca, tá? Cada cor é um peso. Isso. Esse é o terceiro. Primeiro é o rosa, depois vem o amarelo, porque geralmente varia entre rosa, goiaba, só muda a tonalidade o tom, né? É porque não dá pra vocês verem aí, parece que é o mesmo tamanho, mas cada um tem um peso, tem um peso diferente, né? Isso. Então é assim, rosa, amarelo, bege, verde, o azul. O azul é o mais forte, que tem uma variação de entre 65 a 70 gramas. E o rosa, que é o mais fraco, mais leve, 20 gramas. Ele é bem levinho. Esse aqui ele já é um pouco mais pesado. Esse já é o terceiro, isso. Geralmente é 40 gramas esse daí. Certo. A gente tem uma pergunta aqui do pessoal lá do @ProSaudePlano, que é perguntando sobre constipação intestinal. Se a fisioterapia pélvica também auxilia nisso. Com certeza. Algumas mulheres têm constipação intestinal devido que uma falta de coordenação do assoalho pélvico, né? Elas não conseguem relaxar a musculatura do assoalho pélvico. Então a ampola retal para
ser esvaziada, ela tem que saber relaxar o assoalho pélvico. Então a mulher não adianta saber só contrair. O relaxar é tão importante quanto contrair. Então na hora do que você vai pro vaso, que você vai ou fazer xixi ou evacuar, você tem que saber relaxar o seu assoalho pélvico para poder a ampola retal ser esvaziada com mais facilidade. Tem outras coisinhas também que a gente pode usar, como a gente indica sempre paciente que tem constipação intestinal usar um banquinho na frente do vaso. Você vai, é porque aqui não dá pra ver, né? Você vai colocar os pés em cima do banquinho, de acordo que aqui o seu joelho vai ficar acima do quadril. Do quadril. Isso. Por que isso facilita a evacuação? Porque a gente tem um músculo pubo retal, que ele dá a volta no reto. Esse pubo retal, ele tem uma inclinação, tá? O que dificulta a passagem das fezes. Na hora que você faz esse movimento de levantar o quadril, né? Suspender o quadril com o banquinho na frente, apoiados as pernas, o que o pubo retal faz? O pubo retal perde a sua inclinação, ele fica reto, libera a ampola retal e as fezes saem com mais facilidade. Eu tinha visto um meme há um tempo atrás falando que na internet que o melhor era você fazer cocô agachado. Faz algum sentido, então, né? Por isso que muita gente fala assim, fazer cocô de cócoras é tão bom. E não sabe o que, mas é fisiologicamente comprovado. Porque a posição que você tá de cócoras, acontece isso. O pubo retal deixa de fazer essa inclinação, fica reto, entendeu? E aí as fezes passam com mais facilidade, esvaziando a ampola retal. Faz isso sentido, é cientificamente comprovado. Faz. O povo diz que é bom fazer no mato, por conta disso, na verdade. Isso mesmo. E junto com a ingesta hídrica, né, e de fibras, lógico que vai facilitar muito. Mas essa dica do banquinho é muito legal. Adotar um banquinho dentro de casa quem tem dificuldade. Isso. Aí eu dou risada que tem paciente que fala assim, doutora, quando eu chego num lugar que eu tenho que fazer cocô, que eu olho pra frente e falo, meu Deus, não tem um banquinho aqui. Eu pego o lixo, pego o lixinho, boto na frente e boto os pés e deu certo. Eu falei, deu certo, pronto. Então tá tudo resolvido. Consegue adaptar, é possível adaptar. Adaptação, com certeza. A gente tem uma pergunta aqui também perguntando sobre a indicação da fisioterapia pélvica para mulheres grávidas. Tem uma indicação? É bom para elas? Sim, é ótimo. Assim, durante a gestação em si, independente se o parto seja normal, seja cesariana, durante a gestação temos a frouxidão ligamentar, né, no corpo. Então, devido ao quê? Devido à liberação do hormônio da progesterona. Então, tem várias adaptações no corpo da mulher, né, para receber aquele bebê, aí a pelve fica mais alargada para na hora da expulsão do bebê também, né? Então tudo isso pode ter o quê? Lesão do assoalho pélvico e trauma no assoalho pélvico. Então a fisioterapia pélvica, ela pode evitar essas lesões, esses traumas, ou até mesmo se evitar, diminuir a incidência que a gente fala, né? Mesmo que venha a ter algum trauma, depois a recuperação da mulher que fez uma fisioterapia pélvica é muito mais rápida, né? A gente pode dizer que auxilia no momento do parto? Facilita o parto? Sim, porque assim, na hora que você tem que saber, a hora que você tem que contrair e você tem que relaxar. Tem mulheres que na hora do parto normal, em vez de relaxar, soltar a musculatura, ela contrai a musculatura. E aí é onde vem traumas, vem lesão do assoalho pélvico, né? Então ela tem que saber que aquela hora ela tem que relaxar o assoalho pélvico para facilitar a passagem do feto. Isso é muito importante. A senhora falou aí sobre o momento de contrair, de relaxar. A gente já escutou com certeza falar sobre pompoarismo. Só que ele normalmente está ligado já a essa questão sexual, efetivamente. A gente pode dizer que fisioterapia pélvica e pompoarismo é a mesma coisa ou não? De jeito nenhum. O pompoarismo, ele não trata a disfunção do assoalho pélvico, tá? Então, quem tem alguma disfunção e fala assim, eu quero ser uma pompoarista. Primeiro você tem que tratar a sua disfunção, seja ela qual for, a disfunção urinária, ou a disfunção fecal, ou a disfunção sexual, para depois você entrar com o pompoarismo. Então, primeiro você tem que fazer uma avaliação com a fisioterapeuta pélvica, para ver se você tem alguma disfunção.
Teve alguma disfunção, você tem que tratar essa disfunção com fisioterapia pélvica, tá? Para depois entrar com o pompoarismo. Certo. Eu anotei aqui algumas doenças que a gente sabe que a fisioterapia pélvica pode auxiliar. Algumas acho que até a gente já falou, que foi a incontinência fecal, tem um pouco a ver, né? Mas e a urinária? Como que é feita esse tratamento? O que é incontinência urinária? Incontinência urinária é qualquer perda de urina involuntária, sem você querer, entendeu? Sem você estar lá, vou no vaso, relaxei meu assoalho pélvico, vou liberar minha urina. E na incontinência urinária não, quando a mulher viu, ela já perdeu a urina, né? Então isso é diagnosticado como incontinência urinária. E aí a gente tem que saber o que está causando essa incontinência urinária. Se é uma distopia de algum órgão, se é fraqueza muscular, que geralmente é a fraqueza muscular. Sim. E aí a gente tem que fortalecer isso normalmente acontece quando a mulher já tem uma certa idade, né? É exatamente por conta da fraqueza? Não necessariamente. Gente tem jovem mulheres também? Jovens, durante a gravidez você pode ter. Sim. Também, né? Tem mulheres jovens que chegam com incontinência urinária. Tem gente que acha assim, é só quem teve filho, quem teve parto vaginal. Não, eu tenho pacientes que nunca tiveram gestação nenhuma, né? Nunca ficaram grávidas e tem incontinência urinária. E tem pacientes que já tiveram 3, 4 filhos e não tem incontinência urinária. Então uma coisa não está necessariamente ligada a outra. Necessariamente não. Lógico que a prevalência é maior, né? Em mulheres que já tiveram muitos filhos, o parto normal, né? A incidência é maior, mas não é uma obrigatoriedade. Sim. Eu tenho aqui anotado também dor pélvica. Como que pode auxiliar? Bom, a gente só diagnostica como dor pélvica crônica quando a mulher tem aquela dor no abdômen inferior pelo menos por 6 meses. Aí sim a gente dá o diagnóstico de dor pélvica crônica. Às vezes é só por causa de uma lesão no assoalho pélvico. Você vai fazer a avaliação, vê que o assoalho pélvico dela está super contraído e ela não consegue relaxar, né? Pode ser uma das causas. Sim. E aí você vai ensinar ela a fazer massagem perineal, fazer relaxamento do assoalho pélvico, fazer correntes também de analgesia. Temos corrente. Na eletroterapia, a gente também faz analgesia. Então, corrente tense, que a gente chama, né? Mesmo é usada na fisioterapia convencional. Então, a gente faz para diminuir essas dores. Então, tem que ter primeiro aí pelo menos esses 6 meses. Passa no médico. Isso, tem que ser pelo menos 6 meses com dor para ser diagnosticada. Porque podem ser outras coisas também, né? Tem que ter aquele processo também de investigação. Com certeza. Por isso que sempre é importante passar por uma avaliação por uma fisioterapeuta pélvica especializada, né, na fisioterapia pélvica. Nessa área. Porque só quem vai saber tratar é a fisioterapeuta especializada na fisioterapia pélvica. O tratamento, ele é feito no consultório e também feito em casa, ou ele é exclusivamente feito no consultório? Não, a gente trabalha a domicílio também. Tem muitos pacientes que preferem por causa, assim, da privacidade. Sim. Né? Então, trabalha do mesmo jeito. A gente leva o aparelho, leva os acessórios e faz o tratamento em casa. Mas me refiro também em casa. Por exemplo, a senhora passa um exercício, digamos assim, que a pessoa leva um trabalhinho para casa também? Todos os dias. Geralmente ela vem no consultório 1 ou 2 vezes na semana. Agora o trabalho de casa, todos os dias, exercícios. Todos os dias tem que fazer os exercícios de fortalecimento e de resistência. E aí depois a gente indica para a paciente comprar os cones, aí ela vai fazer o cone em casa, uma semana, aí depois vem só pra gente avaliar, para mudar o cone. Evoluiu. Isso, evoluiu, a gente põe no cone acima, o pezinho aumenta o peso, entendeu? Uhum. É uma musculação íntima. Sim. Acho que musculação íntima é o nome mais... mais indicado. Pra gente poder entender, né? Com certeza. E o último que eu tenho aqui, a senhora meio que já explicou, né? Que são os prolapsos genitais. A senhora explicou que é quando esses órgãos... Tem a descida dos órgãos. Esse pavimento pélvico, né? O assoalho pélvico, está tão debilitado que ele não faz a função dele. Por que fica debilitado? Por que fica fraco? Imagina, o tempo inteiro. É igual qualquer outro músculo. Se a gente não vai na academia e fortalece o bíceps, vai ficando fraco. Uma coisa que você usa o dia inteiro, tá ali o dia inteiro segurando seus órgãos, ó. E nada de receber nenhum
nenhum feedback, nenhum exercício. Imagine o tempo inteiro, só segurando. Vai uma hora que não aguenta. Vai ficando fraco. E se ele ficar fraco, o que acontece? Prolapso genital. E aí entra com a fisioterapia. Aí fala assim, a fisioterapia, o que ela vai tratar? Ela trata os sintomas, entendeu? Tem gente que tem dor por causa desses prolapsos. Tem gente que tem incontinência urinária só por causa do prolapso. É quando falam que a bexiga desceu. Caída, bexiga caída, isso. Estou com a bexiga caída, é isso mesmo. Aí a gente vai ver a musculatura tá fraca, a gente fortalece a musculatura, independente se a paciente precisar de uma cirurgia ou não. A fisioterapia pélvica é sempre indicada. Doutora Etelvina, muito obrigada. Eu que agradeço. Pelos esclarecimentos. Eu que agradeço e assim, por estar assim, eu sei que tem muita gente que não sabe o que é a fisioterapia pélvica ou não sabia, né? Espero que agora deu para entender melhor. E o conselho que eu dou principalmente para as mulheres é assim, se toque, se conheçam, né? Para poder assim, quando vê qualquer coisa diferente, saber assim, pô, não tá legal isso aqui, tem alguma coisa errada que tá acontecendo. Alguma coisa mudou, tem que procurar um profissional. Mudou. Então se cuide, se toque, se conheçam. Inclusive, se você é daqui de Irecê, na Bahia, dessa região, e dentre dessas tantas coisas que a gente falou, você se identificou, ou se acredita que tem alguma coisa que pode ter mudado no seu corpo, percebendo mesmo, se tocando, a doutora Etelvina Matos atende na Promed, aqui no centro. Então é só ligar lá para a Promed, marcar sua consulta e aí ela vai atender. Obrigada, viu, doutora? Eu que agradeço. Um abraço. Tchau, gente. Até o próximo.